noite a todos. Eu quero dizer para vocês que eu me preparei bastante para essa palestra. E no meio da palestra eu tenho a mania de mudar as coisas, porque eu vou estudando e quando veio o convite por parte da Amanda, né, sobre o novo CPC, nós combinamos, não, a gente faz a palestra, né, vocês sabem que está à disposição ali também o livro sobre essa matéria que eu publiquei recentemente, que é basicamente um grande comentário à Instrução Normativa 39, que é à disposição do TST, a norma do TST, que fala sobre os artigos aplicáveis do novo CPC ao processo do trabalho. Mas eu vinha me preparando, e alguns já sabem também que eu tenho feito várias palestras e cursos sobre a reforma trabalhista, artigo por artigo, que é a Lei 13.469. E como eu estou com muitas coisas na cabeça, eu tinha que fazer algumas escolhas, né? Primeiro, o tema é o novo CPC, mas nós estamos sendo meio atropelados, né? O pessoal do processo do direito do trabalho está meio sendo atropelado, porque nós tivemos um CPC novo ano passado, né, que entrou em vigor ano passado, nem deu tempo para digerir, né, os mais de 1.500 artigos do novo CPC, e agora temos uma reforma que mexe com nada mais, nada menos do que 100 e tantos artigos da CLT. Não são artigos periféricos, são artigos centrais, e não é só direito material, mas tem muitos artigos de direito processual extremamente importantes e que nem deu para fazer. Você quer fazer uma jurisprudência, quando mais sedimentar uma jurisprudência de aplicação do novo CPC e compatibilidade ao processo de trabalho, já estão mudando. Isso, de uma certa maneira, e com isso eu já começo a introdução ao que eu pensei em expor, mostra, né, que nos últimos anos nós tivemos 3 importantíssimos diplomas legais a respeito de processo de trabalho, que a lei começa com a Lei 13.015, que é a Lei do Recurso de Revista, mas é uma lei sobre recursos em geral, né, que trouxe todo um sistema de unificação de jurisprudência, inspirados lá na Lei 11.418, e que, de uma certa maneira, se antecipou a todo o sistema de unificação de jurisprudência que vem nos artigos, a partir do artigo 926 e 927 do novo CPC, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas dispensa maiores comentários da importância desses temas, e agora a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, que volta a tratar dessas questões. Então, a primeira reflexão é essa, né? Não são mudanças pontuais, são mudanças estruturais e sistemáticas, que nos obrigam a rever todo um sistema de atuação, né, inclusive no processo eletrônico. Vocês vão ver que eu vou citar aqui um artigo da reforma trabalhista que vai direto a um problema pontual, né, que é a contestação no processo eletrônico, que é tratado na reforma trabalhista e que, por sua vez, tinha uma série de controvérsias sobre a forma da contestação no processo civil, se era ou não era aplicável ao processo do trabalho. Tinha uma disposição da Instrução Normativa 39 sobre isso, né? Agora me vem, assim, só de memória, a reforma trabalhista fala da exceção da incompetência em razão do lugar. Ela cria uma nova sistemática que é muito parecida com a sistemática do CPC. Enfim, só para vocês terem uma ideia do tamanho disso. Portanto, não é uma mudança pontual, como era, por exemplo, a Lei 13.015, que era o recurso de revista e o sistema, embora fosse grande e complexa, era uma mudança do sistema de recursos. Agora não. Agora nós temos mudanças nos atos processuais, na parte de teoria geral do processo, coisas relativamente simples, como a contagem de prazo em dias úteis, né, mas que passam pela sistemática da inicial, sistemática da defesa, as provas, a sentença, os recursos, a execução, as cautelares, o sistema de unificação de jurisprudência, a ação rescisória e, bom, enfim, é tudo. É tudo, pessoal. É uma questão que é preciso depois ir aprofundando, estudando, né, subdividindo, né? Eu costumo dizer que, para a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, você tem que fazer uma de cada vez. Para poder estudar tudo isso, tem que estudar uma coisa de cada vez. É paciência, né, e método, e buscar informação e, de preferência, onde ela possa vir de melhor qualidade. Uma outra advertência ainda inicial.
como nós estamos trabalhando com uma fortíssima instabilidade política no país, o Dr. Paulo falou sobre isso, assim, en passant, isso leva a uma instabilidade jurídica. Tantas normas em tão pouco tempo, com tanta repercussão, mostra uma disfunção legislativa, porque não é razoável que normas de processo, basicamente, têm que ser previsíveis e seguras, né? Mais do que as normas de direito material, porque o processo é a regra do jogo. Eu posso mudar os jogadores da equipe de futebol, mas eu não posso mudar o tamanho da bola, as dimensões do campo, e que são 11 para cada lado. Esse é o processo, é o mecanismo do jogo. Posso mudar o técnico, pode mudar os jogadores, etc., mas eu não posso mudar as regras do jogo. O processo, quando eu mudo as regras do jogo, eu tenho problemas, né? Eu não sei que nem para que lado chutar a bola, né? Vou contar uma pequena história, um parêntese. Uma vez eu fui goleiro do time da Amatra, do Rio Grande do Sul, contra o time de Santa Catarina, a Amatra 12 daqui, num jogos, né? Os que me conhecem um pouco sabem que eu nunca joguei futebol da vida, né? E eu era o típico pessoa errada no lugar errado, no momento errado. Faltou um para jogar, nós estávamos num campeonato desse, assim, o que tu está fazendo? Eu digo assim, eu estou só esperando o churrasco depois do jogo, né? Assim, nós precisamos de um goleiro. Nós tomamos 22-1. 22-1. Eu jurei que eu nunca mais entrava num campo de futebol, e de lá para cá nunca entrei. E aqui o time de Santa Catarina era tão cruel, foi tão cruel conosco, que 2 eram ex-jogadores semiprofissionais. Vocês não sabem o que é jogar contra um cara que é profissional. Ele pode ser da 5ª divisão, mas ele, sendo profissional, ele joga melhor que qualquer um. E, no caso, eu só me defendia das boladas, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, uma hora o meu time estava tão desnorteado que eu disse assim, chutem para lá. Era o único comando básico que eu, ainda com um espírito de liderança, né, tentando incentivar os meus companheiros, dizer para que eles não ficassem, que eles saíssem da pequena área do meu time, do meu campo, porque senão, claro, o pessoal de Santa Catarina não saía, eles jogaram meio campo, né? Jogaram meio campo. Então, uma hora, um saiu correndo, conseguiu, que é o Rui, a Manuela conhece o Rui fez o único gol, o valente Rui fez o honroso gol de 22-1. Vocês acham que 7-1 para a Alemanha já é uma vergonha, né? Vocês imaginam 22-1. 22-1. Né? Mas pelo menos é saber as regras do jogo. Chutem para lá. Né? Com essa inflação legislativa, às vezes a gente não sabe o que fazer. Isso é ruim. Isso mostra uma patologia do sistema. Mostra uma patologia do sistema político que contamina o sistema jurídico. E com isso também, uma outra advertência, e já estou terminando a parte introdutória, né? Como nós temos dificuldades de acompanhamento diante das mudanças, portanto, temos dificuldades de sedimentação jurisprudencial, temos dificuldades de acompanhar a jurisprudência. Eu não tenho sequer jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre o CPC, não chegaram lá ainda as causas. E posso ter alguma aqui do Tribunal de Santa Catarina, mas certamente ela ainda é pontual em cada turma e são em sentidos opostos, o que nos dá uma insegurança. Eu me pondo no lugar dos advogados, eu imagino a dificuldade de orientar ou de dizer, olha, para o cliente, sugerir, isso aqui vai ser assim, tu não é capaz de dizer quais são as regras do jogo, não é nem o posicionamento de direito material, é o posicionamento em matéria processual. Eu não sei se eu posso entrar com um recurso, quais são os pressupostos recursais, quais são, se a minha petição inicial vai ser declarada inepta ou não, se eu não sei se eu vou ter tempo de emendar, qual é que vai ser o prazo, se é obrigatório, se não é obrigatório. Enfim, mas eu também gostaria de fazer a advertência de que a fase política da reforma já foi ultrapassada. Ela é uma lei. Então, agora nós temos que entrar na fase jurídica, que é a fase mais densa, mais pesada. Então, aqui também seria a minha recomendação. Não, eu não sou ingênuo de achar que a política não é importante, né? Mesmo essa política que nós estamos presenciando, infelizmente, no país, ela faz parte do nosso dia a dia e nós não podemos ter vamos dizer assim, a posição de avestruz, botar a cabeça num buraco e dizer que não está, eu estou fora. É a mesma coisa com a violência, pessoal. A violência ela está
na rua, no dia a dia, a gente acha que por ter alguma condição social, econômica, socioeconômica melhor, vai fugir da violência, não. Um dia ela vem da forma mais cruel, bater na nossa casa, bater no nosso carro, com um revólver na cabeça, etc. e tal. E, portanto, nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre política, temos que falar sobre a violência urbana, temos que falar sobre pobreza, temos que falar sobre a erradicação da miséria, temos que falar dos nossos problemas, ainda que tenhamos posições diferentes. Nós não podemos suprimir o político, porque o político é onde a sociedade evolui, né? Queiramos ou não. Esses dias eu estava vendo um discurso do Churchill na Segunda Guerra Mundial, e ele diz isso: a política eu ando, né, o segredo do sucesso é ir de fracasso em fracasso até o fim. O segredo do sucesso é persistir, né? E nós temos que aprender, nós não podemos desistir desse debate. Seja de que partido for, seja de que ideologia for, nós não podemos abrir mão de diálogo. Mas o diálogo técnico, jurídico, da lei, é tão importante quanto o debate político, né? E se dá em outro plano, né? Por exemplo, um hermeneuta não pode deixar de ler a lei. Eu posso não concordar com ela, mas eu tenho que aplicá-la. Eu sou juiz. Pela Constituição, eu sou obrigado a aplicar a lei. O texto da lei é o primado das fontes do direito. Eu posso não gostar da lei, eu posso ter escrito um livro contra a lei, mas eu tenho que aplicá-la, porque essa é a regra do jogo. Eu não posso mudar, senão eu não posso ser juiz, senão eu não posso ser advogado, se eu não orientar o meu cliente dentro do primado da lei. Porque se não for dentro do primado da lei, acaba o Estado democrático de direito. Então, essa é a grande advertência que eu faria junto com o problema da instabilidade, é que nós somos juristas, né? E o jurista persegue com a mesma força a liberdade e a segurança. Sem liberdade e sem segurança, tu não tem democracia. No momento que tu tem liberdade demais, né, tu perde a segurança, e a segurança é fundamental para nós vivermos em sociedade democrática. Quando tu exacerba na segurança, tu descamba na ditadura e no autoritarismo. Mas se tu exacerbar na liberdade, tu vai para uma sociedade sem freio. E na sociedade sem freio, nós voltamos à lei do mais forte. O direito protege os fracos. O direito protege o meu, o teu, o nosso direito. E por isso nós precisamos da segurança jurídica. E a segurança jurídica é fundamental. Um mínimo de... E o processo é a casa maior da segurança jurídica, porque é a regra do jogo. Eu preciso saber que eu vou ter um tempo para fazer inicial, que eu vou ter um prazo para apresentar a defesa, que as provas vão ser iguais para cada um, como diria o velho direito inglês, a paridade de armas, que eu vou poder pelo menos recorrer uma vez de uma sentença que eu considerar injusta, vou poder ter um recurso em sentido amplo para atacar todo o espectro da lide, que é o recurso ordinário trabalhista, apelação civil, apelação criminal, que eu vou ter a possibilidade de buscar as instâncias extraordinárias se houver violação de lei, se houver divergência de jurisprudência ou se houver afronta direta à Constituição Federal. Essas são as regras básicas do processo, né? Poder postular com liberdade, ter acesso à justiça, ter as mesmas regras de um para o outro, né? A paridade de armas, ter o mesmo acesso às provas, ter uma sentença dada por um juiz imparcial e, se eu não me conformar com ela, poder recorrer e ter isso apreciado por um tribunal imparcial em colegiado. Poder ter algumas defesas com relação ao abuso da autoridade, ao abuso de poder na execução, né? Porque a execução é para a satisfação do credor, mas não é a qualquer custo. Então, esses debates, né, é o que nós vamos entrar. Eu vou procurar centrar a exposição neste plano do debate, o debate mais técnico, o debate mais jurídico. E ainda deveria e devo fazer uma última advertência. O processo é uma realização do direito material, todos nós sabemos isso, chama-se princípio da instrumentalidade do processo. O processo não é um fim em si mesmo, ele é a realização de um direito material. Se o processo do trabalho é um instrumento de realização do direito do trabalho, o processo penal é um instrumento de realização do direito penal, o processo civil é um instrumento de realização do direito civil. E, por essa razão, ele não fica imune aos princípios do direito material. O processo civil é contaminado, no bom sentido, pelos princípios do direito civil, da paridade de armas, de justiça comutativa. O processo penal é contaminado pelos princípios de direito penal da presunção de inocência, por exemplo.
O processo do trabalho não é diferente. Ele é, sim, influenciado pelos princípios do direito do trabalho, em especial o princípio protetivo. Se a reforma trabalhista fragiliza o princípio protetivo, indiretamente fragiliza o processo do trabalho. Não adianta eu ter um bom direito material se eu não tiver um instrumento adequado para fazê-lo efetivo. É que nem o agricultor. Não adianta eu ter boa semente se eu não tiver boa terra. Não adianta eu ter boa semente e boa terra se eu não tiver um arado para sulcar a terra. E se eu tiver um bom arado, que é um instrumento de realização para que a semente possa florescer, né, como Perséfone, que é a personagem da mitologia, né, que vem do mundo dos mortos para fazer florescer as sementes, né, a rainha da primavera, a deusa da primavera, foi sequestrada por Hades e consegue fugir certa época do ano para fazer as sementes florescerem, né? Que é um mito muito interessante, que é o mito de Perséfone. O processo é a mesma coisa, ele tem que fazer o direito material florescer. Porque senão, se ele não florescer, não vai frutificar. Se eu tenho um mau processo, não adianta ter um excelente direito material e poder negociar no processo por pouco mais de nada. Não adianta eu ter um excelente direito material e não poder entrar na justiça. Pensem, por exemplo, vamos sair do direito do trabalho no direito administrativo. De que me vale ter um bom direito administrativo se eu não tiver um bom mandado de segurança? Quem atua na área de direito administrativo sabe o quanto é importante a lei do mandado de segurança. E por isso as críticas à lei 12.016, né, que ao invés de proteger o cidadão, protegem a administração pública. Porque o mandado de segurança foi feito para proteger o cidadão contra os abusos da administração pública, do direito líquido e certo. Tu não pode ter uma lei de mandado de segurança protetiva da administração, porque ela está no polo mais privilegiado. É dela que o cidadão deve se defender. Enfim, são reflexões para a gente ver que esses temas não são temas, provavelmente a maioria ou a totalidade dos que estão aqui presentes atuam na área do direito do trabalho e do processo do trabalho, mas nós temos que ver que esses temas são universais dentro do direito. Uma boa lei processual talvez garanta menos direitos materiais do que ter muitos direitos materiais e não ter uma boa lei processual. Porque o processo é o instrumento, é o que faz florescer e faz frutificar o direito material. Feitas essas considerações iniciais, até um pouco longas em demasiado, eu vou subdividir, tive que escolher alguns pontos. Eu tenho um código inteiro para falar e tenho uma reforma trabalhista inteira para falar. Eu escolhi 4 pontos para tratar nesta noite. A questão das normas gerais e das normas especiais, né, a aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho, que talvez seja a parte mais rápida. Eu vou tratar de alguns assuntos na segunda parte sobre partes e procuradores, em especial o problema da litigância de má-fé, que é tratada no CPC e é tratada com muita densidade na reforma trabalhista. Nós vamos comparar os artigos do CPC que tiveram um tratamento na reforma trabalhista. Tive a tentação de falar de um outro tema, que é honorários advocatícios, mas é pouco polêmico, então eu não vou falar muito dele, né? Gostaria de fazer, na terceira parte, algumas considerações sobre inicial e a defesa, uma modificação muito importante com relação à inicial trabalhista e com relação à defesa trabalhista no CPC, que tem que ser lida agora pela ótica da Lei 13.467. E, por último, vou reservar alguns instantes para falar, que mereceria por si só uma única palestra, para falar sobre o tema dos recursos, né? As mudanças substanciais agora na sistemática do depósito recursal trabalhista e da transcendência no recurso de revista. Então, essas são as 4 subdivisões da nossa exposição. Vou começar a falar sobre norma geral e norma especial. Ainda não ocupei o púlpito, porque a Ana Karina está ali sentadinha, porque senão eu já estou louco de vontade de ir lá. Mas não, eu posso falar por aqui, vou falar por aqui. Era só para te incomodar um pouquinho, né? Para ver se... Vamos começar, pessoal, com relação, rapidamente, à regra de norma geral e norma especial.
Eu brinco com as pessoas porque eu me sinto em casa, tá? Vocês perdoem alguma como diria lá na minha terra, no Alegrete, algum passamento, né? Se descer, passar um pouco. Mas eu me sinto em casa, me sinto entre amigos, e entre amigos a gente pode brincar. A norma geral e norma especial, primeiro ponto. Tá? O CPC é, todos sabem, subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho. Isso já constava da CLT, no artigo 769, desde 1943, que era uma regra interessante porque estava ligada ao surgimento do processo do trabalho. O processo do trabalho, ele, antes da CLT, tinha algumas legislações específicas, um regulamento específico, que eu acho que era o regulamento 737, da década de 30, que já trazia em si todos os principais elementos do processo do trabalho, tais como nós conhecemos hoje. A oralidade do processo, a contestação em audiência, as provas, né, a concentração dos atos processuais, a contestação oral em audiência, as provas produzidas numa audiência una. Depois a gente perdeu a unicidade da audiência e acabamos gerando essa dicotomia de uma audiência inicial e de uma audiência de prosseguimento. Mas a regra do 769 vem na CLT de 43 exatamente porque se tinha consciência que o processo do trabalho tinha lacunas. Houve porque a CLT é uma consolidação, não é um código. Uma consolidação tem menos tratamento sistemático, legal, do que um código. E, se vocês olharem a CLT, vão ver, por exemplo, que nós temos bastante densidade normativa na fase de instrução. Nós temos razoavelmente um número de regras que nos dá, né, as ideias sobre a inicial, a defesa, as provas, razões finais, sentenças. Né, os recursos também são operacionais dentro da CLT, com a aplicação subsidiária do CPC, mas, por exemplo, a execução, nós já temos muitas lacunas. E a CLT não tinha previsão do processo cautelar. Então, era preciso lançar mão do processo civil. Naquela época era o CPC de 39, depois continuou sendo aplicável o CPC de 73, a regra do 769, continuou a ter vigência, e agora o artigo 15 do novo CPC segue dizendo que o CPC é subsidiariamente aplicável, né, a toda a legislação. Portanto, há uma regra de lá e uma regra de cá. Uma regra da CLT, o 769, que vai mandar aplicar o CPC. Lembre-se que na execução tem uma pequena sutileza, né? Eu aplico primeiro subsidiariamente a Lei 6.830 e depois o CPC, no processo de execução. Primeiro se aplica a Lei dos Executivos Fiscais, né, como subsidiariamente aplicável, e depois o CPC. E na instrução trabalhista se aplica primeiro, se aplica diretamente, não tendo regra específica na CLT, se aplica o CPC. Mas, de qualquer forma, este tema é tratado no artigo 1º da Instrução Normativa 39. Todos sabem que a Instrução Normativa 39 foi uma tentativa do TST de sistematizar a aplicação imediata do CPC no processo do trabalho, pelo menos dirimindo aquelas dúvidas mais urgentes ou as dúvidas mais importantes da aplicação que suscitariam maiores controvérsias. Um exemplo das dúvidas mais urgentes, por exemplo, é que na Instrução Normativa 39, rapidamente se disse que continuava em vigor o artigo 775 da CLT, que era a contagem dos prazos em dias corridos, em detrimento do artigo do CPC, que trazia a novidade da contagem dos prazos em dias úteis. Por que isso? Porque, de uma hora para outra, nós teríamos, que é o artigo 219 do CPC, né? Nós teríamos problemas, se isso não fosse definido, que alguns juízes definissem a contagem em dias úteis e outros seguissem contando em dias corridos. Seria um inferno. Né? Então, isso era um demonstrativo da importância, da urgência da Instrução Normativa 39. Ao contrário do que alguns pensaram no início, o TST nunca teve a pretensão de que ela fosse uma legislação. Uma instrução normativa dessa natureza, ela tem mais uma natureza de recomendação. Ela diz assim, olha, nós nos reunimos aqui em comissão e interpretamos assim, mas isso terá que ser repristinado pela jurisprudência. Então, é na jurisprudência que eu vou ter a aplicação efetiva da contagem dos prazos, continuar a contagem dos prazos em dias úteis.
e não haverá nenhuma sanção administrativa, que havia um medo da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho de que não aplicar a Instrução Normativa 39 gerasse correições contra os juízes. Então, isso também foi dirimido, o TST se manifesta publicamente e diz assim, olha, a Instrução Normativa 39 ela tem um caráter persuasório e não coercitivo. E, nesse sentido, mas ela aponta, sim, a jurisprudência do TST, porque ela foi votada por todos os ministros, tem uma comissão significativa que se debruçou, há um certo consenso, pelo menos um consenso de uma maioria muito significativa dentro do TST com relação àqueles artigos que lá estão. Então, essas são as considerações. Especificamente sobre esse artigo 219, eu já adianto que a reforma trabalhista muda o artigo 775, todos já devem estar sabendo, que a partir de novembro os prazos serão contados em dias úteis na Justiça do Trabalho. Modifica expressamente a redação do artigo 775, traz algumas polêmicas com relação à prorrogação de prazos, porque permite a prorrogação dos prazos pelo tempo estritamente necessário, diz a nova redação do 775 da CLT, quando o juízo entender necessário ou em virtude de força maior devidamente comprovada. E aqui tem um problema, ela não especifica que os prazos peremptórios, se são peremptórios, judiciais ou prazos comum das partes, que as partes podem negociar. E isso colide com alguns artigos importantes do CPC, o artigo 220, 221 e 222, que tratam ali da prorrogação dos prazos, suspensão dos prazos. Não está escrito aqui na reforma trabalhista que essa suspensão dos prazos ou prorrogação dos prazos, quando o juízo entender necessário, se aplica aos prazos peremptórios. Nós teremos que ver, porque nunca se permitiu prorrogação de prazo peremptório, a não ser por força maior. E aí seria a devolução do prazo, etc. e tal. Né? Tem que ter uma portaria da corregedoria, etc. e tal. Pense em uma calamidade, uma inundação, um incêndio na unidade judiciária, uma greve de servidores. Né? Nós temos casos comuns de portarias no Rio Grande do Sul de interrupção dos prazos por conta do movimento paredista de servidores. Né? O tribunal nunca suspende ou interrompe os prazos no curso da greve, porque senão teria que suspender para todos ou interromper para todos e estaria fomentando a greve, mas já há uma tradição da negociação do tribunal com os servidores e com a participação da OAB a posteriori, que assim que termina o movimento paredista, se publica uma portaria dizendo que os prazos estão interrompidos, facilita a secretaria, que não precisa recontar todos os prazos, reabre todos os prazos e devolve todo o prazo, e não apenas a diferença que faltava. Porque vocês imaginem, os milhares de processos, a secretaria tem que certificar um por um, é uma coisa complicada. Né? Mas isso é um dado que eu posso falar pelo Rio Grande do Sul. Né? Porque assim lá funciona e assim nós aprendemos. Nos primeiros movimentos, o tribunal não queria baixar portaria nenhuma, então, por pressão dos próprios advogados, acabou fazendo portarias que suspendiam os prazos, mas dava esse problema das contagens do saldo, e, por uma razão pragmática, acabou se chegando a esse procedimento. Hoje, ninguém mais discute isso, todo mundo fica tranquilo, os servidores ficam tranquilos, os juízes ficam tranquilos, os advogados ficam tranquilos. Né? Outra coisa é a questão de se tem fundamento ou não a greve, se tem procedência, se não tem procedência, se é justa ou não é justa, isso é uma questão da discussão política. O problema é se estabelecer uma segurança jurídica. Né? Então, as partes ficam... Né? Se estabeleceu todo um procedimento para os movimentos... essenciais, alvarás, prazos, medidas cautelares urgentes, e todos ficam seguros porque é um procedimento que se tem, que se respeita, e já há alguns anos se estabeleceu de uma forma bastante sedimentada. Mas isso é para dar um exemplo, então, de aplicação subsidiária. A outra questão, ainda sobre esse primeiro tópico, é a expressão de aplicação subsidiária ou supletiva. Num primeiro momento, quando aparece o novo CPC, alguns autores dizem que supletivo é diferente de subsidiário. Subsidiário é um raciocínio de norma geral e norma especial. Quando eu tenho uma colisão de norma geral ou norma especial, eu aplico sempre a norma especial. Portanto, o CPC em relação à CLT é norma geral. E aí vem, mesmo que ele seja mais novo, cronologicamente,
Neste caso, por ser norma geral, não se aplica necessariamente em função de que a outra é norma especial. Portanto, não vale a regra do lei posterior revoga a lei anterior automaticamente, a não ser que haja uma antinomia, uma incompatibilidade absoluta sobre os institutos. Por isso, outra importância da Instrução Normativa número 39, que, de uma forma, vamos dizer assim, bastante maleável e, a meu juízo, inteligente, coloca que as regras do novo CPC serão aplicadas subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho, como se uma coisa fosse igual à outra, diferente da interpretação de alguns autores, de que porque se for supletiva, eu teria que aplicar as regras do CPC e, naquilo que elas fossem especiais, elas revogariam as regras da CLT. E o TST não entendeu assim. Como é que a gente vê isso? Vou dar 2 exemplos para vocês. Um da contagem dos prazos. A regra do CPC é regra geral, é mais nova do que a regra antiga do 775. Esqueçam a reforma trabalhista. Pensem lá na época da publicação da Instrução Normativa 39. O que o TST disse? Independentemente do novo CPC ser novo, eu continuo aplicando a regra especial. Tendo regra especial no processo do trabalho, aplico a regra especial. Agora vai mudar o entendimento porque mudou a lei trabalhista. Mudou especificamente o 775. Mas eu poderia dar um outro exemplo para vocês, 2 outros exemplos. Né? Vamos pensar num exemplo que é bastante visível isso. A Instrução Normativa 39 manda aplicar subsidiariamente ao processo de trabalho os artigos 966 a 975 do CPC, que são os artigos sobre ação rescisória. Lá nesses artigos está o depósito prévio da ação rescisória, que no novo CPC é 5%. Mas tem uma regra especial na CLT que diz que é 20%. E a Instrução Normativa 39 manda aplicar, e o TST seguiu aplicando, o depósito de 20%, e não o de 5%, que é mais novo. Portanto, segue, embora a Instrução Normativa 39 diga que a aplicação do CPC é subsidiária e ou supletiva, na verdade, a interpretação do TST é que é subsidiária. Na prática, a gente vê que ela é subsidiária. Portanto, o velho raciocínio, tendo norma especial, aplica-se a norma especial. A norma geral não revoga automaticamente a norma especial. Esses 2 exemplos, dos prazos do 775, do 966 ao 975, a aplicação subsidiária ao processo do trabalho de todo o capítulo das tutelas provisórias, entre outros tantos, do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, revelam o posicionamento hermenêutico do TST de norma geral e o artigo 1º da Instrução Normativa 39, né, mostram como será interpretada a instrução, a relação entre a aplicação ou não do CPC. Por que eu estou insistindo nisso, pessoal? Porque vocês têm que ter cuidado, que tem muitos bons autores que dizem assim, é evidente que eu estou fazendo uma ironia, tá? Ah, se eu gostei da norma do CPC, aplica a norma do CPC. Mas se eu não gostei da norma do CPC, eu sigo com a do CLT. Não dá. Eu tenho que ter um mínimo de coerência de aplicação hermenêutica, tanto para o que eu gosto quanto para o que eu não gosto. Né? Se eu digo que é subsidiariamente aplicável a regra, por exemplo, da multa de 10%, a antiga do 475J, hoje no 520, 521, 522 do CPC, eu tenho que mandar vir outras regras que estão naquele capítulo que eu não gosto muito. Né? Eu não posso escolher, porque senão eu vou ter, eu não sei sequer que processo eu estou fazendo, eu vou estar fazendo um monstro, um Frankenstein processual. Então, esse é um cuidado. Né? Por quê? Porque, nesse primeiro momento, principalmente para quem advoga, eu tenho que fazer essas advertências, porque, senão, vocês embarcam numa aventura jurídica. Tem que ter algumas cautelas interpretativas, pensar, discutir, se informar, ler mais de um autor, frequentar mais de uma palestra, etc. e tal, para poder ter uma ideia, para não embarcar, né, abrir o leque e pensar, e discutir. Porque surgem essas inconsistências. Por quê? Porque aqui no tribunal pode se formar um posicionamento, mas eu tenho que estar de olho no Tribunal Superior,
Nos casos importantes, quem vai dar a palavra final é o Tribunal Superior. Então, eu tenho que estar, em tese, já pensando na possibilidade de um recurso de revista, para poder questionar, no mínimo, a legalidade daquele ato, porque eu não tenho divergência jurisprudencial. Então, eu vou, para subir os primeiros recursos de revista, só por violação de lei ou violação da Constituição, porque a jurisprudência ainda não se firmou, embora a jurisprudência nos tribunais regionais do trabalho seja mais rápida do que no TST. Então, essa é uma advertência muito importante com relação à interpretação de regra geral e regra especial. Talvez seja a observação mais teórica que eu possa fazer e a colaboração mais teórica que eu possa dar nesse início da exposição. Vamos para a segunda parte, partes e procuradores. O tema da litigância de má-fé. Então, a litigância de má-fé, ela traz uma questão importante no novo CPC, porque, pela primeira vez, nos códigos de processo, nós temos uma expressão positiva, que é a boa-fé processual. Sempre o tratamento era o negativo. A litigância de má-fé estava assim tratada no CPC de 39, estava assim tratada no CPC de 73, ali no artigo 17, 18, e está assim tratada no CPC. Mas o artigo 5º do novo Código de Processo Civil fala, entre os princípios do processo, o da boa-fé objetiva, que é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. É melhor que eu diga que ele está meio cheio, e fazer a expressão positiva, até para quem acredita nessas energias positivas, etc. e tal, elas são importantes para nós, sob o ponto de vista individual, pensar positivamente, mas são importantes sob o ponto de vista de sociedade, sob o ponto de vista de nação, que a lei tenha que seja consagrado alguns princípios. Essa mesma discussão sobre se valia a pena ou não consagrar princípios, apareceu lá na Constituição de 88. Vejam, por exemplo, de novo vou sair do processo do direito do trabalho, o artigo 37 da Constituição. Ele traz uma série de princípios da administração pública. E se discutia como é que um artigo, alguns autores mais conservadores, mais formais, assim, não se consagram princípios no texto constitucional. Os princípios são metajurídicos, eles são criação da doutrina, ou da própria jurisprudência, mas não é necessário positivar. E alguns autores, a meu ver, acertadamente disseram assim, não, vamos botar na Constituição o princípio da legalidade. Na verdade, a discussão não era o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, a discussão era o princípio da moralidade administrativa. E vocês imaginam hoje a jurisprudência de direito administrativo do país, na lei dos servidores públicos, na lei de licitações, na lei de probidade administrativa, sem o princípio da moralidade? O quão desamparado que nós estaríamos, Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Não se positivou o princípio de não retrocesso social. E não se positivou, essa é uma advertência do velho professor Nelson Nery Júnior, no processo, o princípio do duplo grau de jurisdição. Nós temos, na Constituição, uma construção doutrinária, a partir do artigo 5º, inciso 55, do princípio de duplo grau de jurisdição, mas ele não está positivado. Com essas letrinhas, duplo grau de jurisdição, não está. O que permite alguma aventura jurídica no futuro, numa legislação infraconstitucional, que é mais fácil de mudar uma lei do que uma Constituição, de suprimir alguma instância recursal. Então, é importante, sim, a positivação. Por que a reforma trabalhista passou como um trator e não passa a reforma da Previdência? Porque estão positivados alguns princípios ali mais rígidos, que é um projeto de construção. Pode ser até que eu não esteja de acordo, outro não esteja de acordo, ou que a maioria da plateia não esteja de acordo. Mas é importante para a Constituição, porque a Constituição não precisa ser. Ela tem que expressar um projeto de nação e, às vezes, o judiciário tem que ser contrafluxo. Ele tem que afirmar alguns princípios, mesmo que a vontade da maioria seja em sentido contrário, porque esses princípios são mais importantes e a vontade da maioria é facilmente manipulável. Todos nós, é só olhar a história que nós vemos que a vontade da maioria, por exemplo, todo o nazismo foi feito em cima da ideia de vontade da maioria. Na verdade, a palavra em alemão era o espírito do povo. Tudo se fez no nazismo em nome do espírito do povo, inclusive matar pessoas.
de uma forma sistemática, organizada, cientificamente, matar milhões de pessoas em nome do espírito do povo e da noção de cidadania. Os nazistas mudaram, porque não conseguiam mudar a lei, mudaram a definição de cidadão, identificaram com nacional. Quem não era nacional não era cidadão. Portanto, quem não é cidadão não tem direito subjetivo. Os judeus não eram cidadãos, porque não eram nacionais, embora tivessem nascido na Alemanha. Não tendo direito subjetivo, começam a lhes tirar os direitos de propriedade. Há uma grande lei dos confiscos dos bens dos judeus na Alemanha. Depois lhes tiram os direitos de personalidade. Não tem livre expressão, não tem liberdade de ir e vir, começam a identificá-los e exigir passos e vistos para que eles circulem no território. E daí o capítulo final todos vocês conhecem. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, os campos de concentração de extermínio de massa. Então, é importante, sim, positivar e deixar bem claro alguns princípios e alguns direitos. Nós estamos enfrentando toda essa situação adversa em vários campos, não só no direito do trabalho, por conta da ausência de positivação. Porque algumas cláusulas têm que ser pétreas. Têm de ser pétreas, porque a vontade da maioria é facilmente manipulável e, pelo menos, se coloca um patamar de resistência num nível um pouco maior. Mas, voltando, então, a essa questão da boa-fé, é vista com bons olhos, também, assim como foi visto com bons olhos a positivação do princípio da boa-fé no direito civil, que está lá nos artigos 440 e poucos, a função social dos contratos, que veio no Código Civil no artigo 442. É importante que esses princípios estejam positivados. Eu sei que são conceitos jurídicos indeterminados, que necessitam de preenchimento valorativo no caso concreto. Mas, especificamente sobre a litigância de má-fé, ela está prevista nos artigos 79 a 81 do novo CPC. 79, estou vendo que tem alguns anotando aí, então vou devagar. E ela vem, então, no artigo 79, tem as definições, né? Mas ela vem sendo, a definição de litigância de má-fé está no artigo 80 do novo CPC, ou do CPC de 2015, que, por incrível que pareça, já não é novo, né? A responsabilidade por dano processual no artigo 79, a definição de litigância de má-fé no artigo 80 e a multa por litigância de má-fé entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, no artigo 81. Essas são as regras gerais sobre litigância de má-fé. Depois, o artigo 81 vai especificando quando forem 2 ou mais litigâncias de má-fé, quando o valor da causa for irrisória ou inestimável, o juiz vai fixar esse valor em salários mínimos, até 10 salários mínimos, e o valor da indenização será fixado pelo juízo quando não for possível mensurá-lo, né, que são as ações imensuráveis. Isso tudo está entre os artigos 79 e 81 do CPC. A Instrução Normativa 39 não referiu uma outra multa, que é uma novidade do CPC, que é o artigo 77, né, que é a multa por desrespeito à corte, que é claramente influenciada no direito da common law, no contempt of court, que é uma multa que, ao contrário da litigância de má-fé, ou diferentemente da litigância de má-fé, ela não reverte a parte contrária, ela reverte a fazenda. Está no 77, parágrafo 2º, e se refere aos incisos 4 e 6 do artigo 77, né? Quando a parte opõe resistência ao andamento do processo, etc. e tal. Esta multa não está referida na Instrução Normativa 39, mas a doutrina é praticamente unânime em dizer que ela também é compatível com o processo do trabalho. Uma norma de ordem pública, norma geral, não tem previsão específica na CLT, ela poderia ser cumulada com a litigância de má-fé. Portanto, uma multa do artigo 81 reverte a parte contrária, a multa do artigo 77 reverte a receita, né, aos cofres estaduais, para a Justiça Comum, Justiça Estadual, aos cofres federais, se for aplicada na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista trata desse tema, se quiserem anotar, nos artigos 793-A, B, C e D. Artigo 793-A a D.
No artigo 793, praticamente só 793A é uma reprodução do artigo 79 do CPC. Responde por litigância de má-fé, por perdas e danos, aquele que litigar de má-fé. O artigo 793B é a definição de litigância de má-fé. É uma cópia ipsis literis do artigo 80 do CPC. Portanto, aqui não temos grandes modificações. O artigo 793C diz assim: de ofício ao requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé, que deverá ser superior a 1 e inferior a 10%. Portanto, positiva na legislação trabalhista a multa por litigância de má-fé. Artigo 81 fixa os mesmos parâmetros entre 1 e 10%. O parágrafo 1º do 793C é o parágrafo 1º do artigo 81, mas tem uma mudança no parágrafo 2º. O CPC fixa, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa em até 10 salários mínimos. A CLT fixa em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Eu tive o trabalho de calcular, hoje seria R$ 11.062,62. Esse hoje seria o limite, que mais ou menos empata com 10 salários mínimos. Tá? Por que a CLT... E eu faço questão de chamar a atenção para esse parágrafo, porque, na verdade, ele repete vários outros parágrafos, porque vocês vão analisar que todas as multas da reforma trabalhista não são fixadas em salários mínimos. São fixadas em variações percentuais deste limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Inclusive outras coisas que não são multa, por exemplo, os trabalhadores que recebem mais de 2 vezes o limite máximo, que são os chamados altos empregados, em torno de 10, 11 mil reais, que, por exemplo, poderão negociar diretamente com o patrão as mesmas condições do artigo 611-A, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse é um parâmetro. As custas agora têm um teto, antigamente não tinha teto. Né? Os que estão anotando, se quiserem anotar o teto das custas, onde é que está isso? É o artigo 789. Ficou o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, ou seja, 22 mil, mais ou menos, R$ 22.124, ou R$ 125 e uns quebrados. Então, em vários artigos, né, para fixar o teto de custas, nós tínhamos teto de depósito recursal, mas não tinha um teto de custas. O que acontecia? O juiz poderia fixar um valor astronômico da causa e a parte tinha que recolher um valor astronômico. As custas são 2% sobre o valor da causa, mas se o valor da causa é fixado em milhões, tu tem que recolher 2% de milhões e não tinha teto. Então, esse artigo agora impõe um teto também para as custas que, né, são 2%, teria que ser mais de 2 milhões a condenação para dar 20 e poucos mil reais. Né? Mas, de qualquer forma, por que o critério de um percentual ou tantas vezes o regime geral da Previdência Social? É a mesma questão todos vocês sabem que a reforma trabalhista fixa parâmetros para a reparação por danos extrapatrimoniais ou imateriais. Até tantas vezes o salário, se for levíssimo, leve, tantas vezes o salário, mas nunca fala em salários mínimos. Aqui tem um motivo que também é bastante conhecido. É porque, se fixar em salários mínimos, poderia haver as famosas arguições de inconstitucionalidade por força do artigo 7º, inciso 4, que veda que o salário mínimo seja fixado como parâmetro econômico, né, pelo menos como parâmetro direto de qualquer tipo de indenização, etc. e tal. Embora essa seja uma matéria bastante discutida no processo civil, por exemplo, né, o CPC permite que sejam fixadas pensões alimentícias de direito de família em salários mínimos, e o Supremo já tem posição sobre isso, dizendo que não é inconstitucional, porque no direito de família tu tem ação revisional. Então, se ela se tornar desproporcional em salários mínimos, pode entrar com ação revisional e modificar. Se no decorrer do tempo fixar, por exemplo, em 10 salários mínimos, por que não pode fixar em salários mínimos? Porque o salário mínimo, pela Constituição, sobe acima da inflação. Então, ao longo do tempo, ele estaria crescendo de valor nominal.
e não apenas recuperando o valor perdido pela inflação. Então, com relação ao valor da causa, tem esse requisito aqui, essa detalhe no parágrafo 2º do artigo 793-C. E há uma novidade, né, no campo da litigância de má-fé, que é a fixação de uma multa para testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa, que é o 793-D. Né? Isso está relacionado com 2 artigos do CPC, o 457 e o 458 do CPC. O 457, a contradita, e a advertência da testemunha está no 458 do CPC. E na CLT, os que estão anotando, o artigo 828. Contradita e advertência estão no artigo 828 da CLT, 457 e 458 do CPC. Pode gerar até uma questão muito simples, mas na hora de advertir a testemunha, além da questão de dizer a verdade sobre as penas da lei, as consequências penais, agora também tem uma consequência pecuniária com relação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos. Claro, isso vai ter que ser apurado num processo específico, né, que o processo criminal seria o processo de falso testemunho, mas aqui abriria um procedimento administrativo. Né? A lei não fala, né, fala que a execução da multa prevista nesse artigo dar-se-á nos mesmos autos. Né? Aqui tem uma discussão se eu vou permitir exceção da verdade, ampla defesa, direito de defesa. Né? Certamente vai abrir a discussão de aplicar essa multa na sentença no recurso ordinário, o advogado vai ter que recorrer também da multa com relação à testemunha, interesse de terceiro. Né? Vai ter a discussão se pode ser no mesmo recurso ordinário ou num recurso ordinário apartado. Né? Tudo isso a gente tem que ir pensando e tem que aprofundar essas discussões. Para vocês terem uma ideia, como um pequeno artigo que acrescenta uma coisa relativamente simples, que é uma multa para uma testemunha, abre um caminho de interpretações. Então, com relação à litigância de má-fé, eram esses temas que eu queria falar. Eu apenas vou fazer uma pequena provocação com relação aos honorários advocatícios. Apenas para pensarem, porque nós teremos que ter mais tempo para debater isso, né? Que é a questão que a reforma trabalhista traz os honorários de sucumbência no artigo 791-A. E isso está diretamente relacionado, o artigo 791-A, com o artigo 85 do CPC. Né? Ainda que em causa própria, que é o 85, parágrafo 17. Né? Primeiro, se com a reforma trabalhista, só vou lançar as perguntas porque teríamos que ter muito tempo para debater isso. Se com a reforma trabalhista e conjugada com o artigo 85, estaria morta a súmula 219. Porque a súmula 219 sempre repeliu os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, porque dizia que tinha um instituto específico na Lei 5584, que é o artigo... não recordo qual é o artigo da Lei 5584, os honorários de AJG, assistência judiciária gratuita prestada pelo advogado credenciado pela entidade sindical. Né? Vocês sabem que no Rio Grande do Sul nós temos uma súmula que o TST odeia, que é a súmula que permite honorários advocatícios também na justiça gratuita por conta da Lei 1060 e não apenas por conta da Lei 5584. Nós já estávamos com a corda no pescoço, porque o TST já tinha dado repercussão geral e julgado contra a súmula, e nós teríamos que cancelar a súmula logo em seguida. Mas agora a reforma trabalhista traz toda a discussão se honorários de sucumbência são compatíveis com os honorários de assistência judiciária gratuita. Preparem-se, teremos tempos emocionantes pela frente. E mais, já digo uma outra coisa. Com relação à fazenda pública, toda aquela tabela do CPC que está prevista no parágrafo 3º do artigo 85, não se aplica ao processo do trabalho. Então, aqui nós teremos claramente um prejuízo aos honorários advocatícios, para quem advoga contra a fazenda pública, porque a tabela, o parágrafo 1º do 791-A, pela reforma trabalhista, diz que se aplica contra a fazenda pública os do caput, portanto, não os do CPC. E mais do que isso, se vocês olharem, o artigo 791-A
fala que os honorários serão calculados sobre o valor que resultar da liquidação de sentença. Ponto. Uma vez só. Não se aplica, não estou dizendo que eu concordo, que eu gosto, só estou narrando o que diz a lei. Sobre o valor que resultar a liquidação de sentença, não é a mesma coisa que o 85, parágrafo 1º do CPC, que diz que é em cada fase do processo. Fase de cognição, fase recursal e fase de execução. Então, nós teremos aqui uma longa batalha jurisprudencial sobre a aplicabilidade desse artigo 791-A, né, regra geral, regra especial, ou do artigo 85, parágrafo 1º do CPC. Mas, como eu disse, não vou falar sobre esse tema, apenas vou provocá-los. Sobre inicial e defesa. São os artigos 292 do CPC, sobre a inicial, e a redação nova do artigo 840 da Reforma Trabalhista. 840 da Reforma Trabalhista. Então, a Instrução Normativa número 40 diz que se aplica ao processo do trabalho o artigo 292, inciso 5 do CPC. Isso está no artigo 3º, eu não tenho anotado aqui, mas está no artigo, um dos incisos do artigo 3º, mais específico, o artigo 3º, inciso 4, para os que estão anotando. Artigo 3º, inciso 4 da Instrução Normativa 39, manda aplicar o artigo 292.5 do CPC, que é aquele específico para danos morais. Se a parte pedir danos morais, deve quantificar o valor que quer receber de danos morais. Isso possível é muito importante por conta da sucumbência. No processo do trabalho, o pessoal levava, como se diz lá no Alegrete, meio caldeado esse negócio. Levar meio caldeado é que tu não deixa engrossar, né? À medida que vai engrossando, quem cozinha sabe bem que é isso, né? Vocês aqui em Santa Catarina têm um prato que eu gosto muito, que no Rio Grande do Sul se perdeu um pouco a tradição, que é o pirão. Adoro pirão de peixe, né? E é bom não saber muito o que colocam naquele pirão, né? Porque é o que sobrou ali, mas fica tribom. Né? Bota um pouco de coloral, ele fica vermelhinho, né? Com bastante pimenta, né? Um alhozinho, aquilo é uma maravilha para tu acompanhar peixe, né? Quem é ilhéu ou o pessoal do litoral sabe bem o que é isso. No Rio Grande do Sul se perdeu um pouco, talvez lá por Rio Grande ainda comam um pirão. Meu avô comia pirão com churrasco de manhã cedo. O café da manhã dele, né, o vovô Fior, ele levantava sempre às 4 da manhã, ia para o galpão e fazia um churrasquinho e levava na cama para minha avó, que estava doente. Todos os dias ele levava uma carninha, ele cortava em X, assim, a carninha, porque ela já não conseguia mastigar direito, e levava o pirãozinho, que era o que ela podia comer, porque é fácil, né? E aqui vai uma reminiscência, eu vou fazer uma homenagem ao meu pai. Quando meu pai adoeceu e estava no hospital, já, né, antes de falecer, e um dia ele não aguentava mais a comida do hospital. Ele ficou alguns meses no hospital. E eu tive duas ideias. Uma eu executei, a outra eu não executei porque eu ia ser preso, né? A que eu não executei era levar o cachorro, que ele queria que eu levasse o cachorro. Mas se eu levo o cachorro para dentro do hospital, e eu até pensei em levar o cachorro dentro de uma mochila, uma mala, fiz todo um estratagema para levar o cachorro. Eu pensei em botar umas borrachinhas de dinheiro no focinho do cachorro para ele não latir, porque ele late, que é um desgraçado aquele cachorro. Mas eu pensei que eu ia ser preso, até porque o pai já estava numa sala de isolamento. Eu ia ser preso, né? Levar um cachorro. Tem um movimento todo que para levar cachorro no hospital, porque as pessoas... Mas o segundo eu fiz, que eu levei churrasco para ele. Me rebelei contra aquela pavorosa comida do hospital, que aquilo é um crime que fazem contra as pessoas, ter que comer a comida do hospital. Por melhor que seja a comida do hospital, no terceiro dia tu já quer chutar a comida, porque, com todo respeito à comida, que é sagrada, mas ninguém aguenta. E eu levei a costelinha cortada para ele, assim, porque ele também já tinha dificuldade. E o meu avô fazia pirão. Fazia pirão, mas com carne, né? Que é um prato diferente que acabou se perdendo na nossa culinária. Mas vocês aqui têm o pirão, né? Então, o pirão tem que ser meio caldeado. Não dá para engrossar, porque senão tu come um pirão e tem um problema, que dá o famoso nó nas tripas.
Né? Um pirão, tu come um pirão grosso demais, depois um problema é sair o pirão, né? Que entope o pirão. Mas, enfim. Então, voltando à questão aqui, né? Os advogados trabalhistas levavam meio caldeado esse negócio do valor da causa. Né? Houve uma tentativa de engrossar o caldo, por isso a expressão, com o sumaríssimo. Todos fugiram com a Lei 9957. Né? Eu não vou contar, mas eu ouvi dizer que alguns advogados, nunca vi isso, né? Apenas ouvi dizer que alguns advogados, por exemplo, colocavam uma petição de dano moral acima do valor da causa, só para fugir do sumaríssimo, porque é um problema fazer cálculos trabalhistas. Né? Ainda que sejam sumários, nunca ninguém de vocês viu isso. Né? Todo mundo entra com o sumaríssimo direitinho, causas abaixo de 40 salários mínimos. Mas um subterfúgio, vamos dizer assim, um atalho para fugir da Lei 9957 era isso, que agora vem com força total no artigo 840. Né? E que colide, né? Ou, perdão, não colide, vai no sentido do 292. Né? Aqui nós temos uma clara mudança na forma como todos vão trabalhar. Porque não pensem os que advogam para a empresa que estão imunes a isso. Porque se as iniciais vêm líquidas, a contestação tem que ser líquida. Ou, se não líquida, próxima de alguma liquidez, porque ninguém dessa consciência vai contestar as horas extras sem dizer qual é o valor cálculo o correto do valor. Porque se eu caio a barreira das horas extras, manda apurar pelo valor da hora apurado na inicial, porque ela vai vir. Então, agora vai ser um tempo que os advogados vão ter que se aproximar dos cálculos ou fazer amizade com um contador. Né? Ter um contador de estimação. Né? De estimação no bom sentido, né? Não no sentido pejorativo. Né? Um estimado contador. Né? Porque diz aqui, sendo escrita a reclamação, deverá conter a breve exposição dos fatos, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de valor. Isso não estava no parágrafo 1º do 840 antigo. Então, essa especificação só tem a exceção, que é o jus postulandi, que é tratado no parágrafo 2º, que tu não pode exigir da parte isso, né? Porque diz que se aplica ao parágrafo 1º, ao jus postulandi, no que couber. Com relação ao jus postulandi, é sempre bom lembrar a súmula 425 do TST, que não é tocada pela reforma trabalhista, jus postulandi pode ir até o recurso ordinário. Né? Antigamente, a jurisprudência do TST permitia até a sentença, a súmula 425 permite o jus postulandi no recurso ordinário. Com relação ainda à inicial, né, a reforma trabalhista não toca em duas súmulas do TST, a súmula 263 e a súmula 415. A súmula 263 trata da obrigatoriedade, que é a aplicação de um artigo do CPC, sobre a emenda da inicial. Antigamente, o juiz determinava a emenda da inicial sem especificar o pedido objeto da emenda e em que circunstância deveria ser emendado. Agora, o CPC especifica isso e a súmula 263 do TST diz que é compatível com o processo de trabalho esse princípio de especificação. Eu não posso arquivar o feito sem dar a chance e a oportunidade de emenda da inicial, especificando o que deve ser emendado, pelo menos não dizendo o que deve ser emendado, mas especificando o que deve ser emendado, item tal, ponto. Né? Bom, só isso já basta, né, para dizer que o gato subiu no telhado. Né? Então, mas pelo menos é uma vamos dizer assim, uma barreira contra a tentativa de extinguir processos por aspectos meramente formais e julgar lide. Porque julgar lide sem resolução do mérito não é julgar, é empurrar com a barriga o conflito social. O conflito social não é... Claro, eu sei e não desprezo a forma, fiz toda uma defesa da forma como garantia constitucional, que também o pessoal se passa numas iniciais por aí. Né? Fazem, como se diz lá na minha terra, uma inicial criada a campo. Né? O gado criado a campo é aquele que não tem cuidado, nunca foi dosificado, nunca foi vacinado. O pobre do animal se cria porque Deus quer. Né? Então, tem algumas iniciais que são criadas a campo. Né? Ganha porque Divino Espírito Santo interveio na hora lá, mas não porque foi cuidado. Se deixar, até perde todos os prazos. Mas, enfim, não é o caso. E a súmula 415
é só uma lembrança porque ela se refere ao mandado de segurança. Mandado de segurança não se aplica à súmula 263. O mandado de segurança é uma ação especial no processo do trabalho também, ele vem, né, da Lei 12.016, antiga Lei 1533 de 51. O processo, no mandado de segurança, eu tenho que juntar todos os documentos essenciais à propositura da lide e a famosíssima cópia da decisão atacada, senão ele é liminarmente indeferido. Não tem emenda da inicial em matéria de mandado de segurança, que é o artigo a súmula 415 do TST. A defesa. A defesa a forma de apresentação da defesa prevista no CPC não é compatível com o processo do trabalho. Eu até nem fiz a anotação aqui, mas é o artigo 2º, está lá no artigo 2º da instrução normativa, que fala que não são compatíveis com o processo do trabalho aqueles artigos da contestação em audiência do processo civil, e que dali começa a contar o prazo para a defesa. Na Justiça do Trabalho, segue sendo aplicada o momento de apresentação da defesa é em audiência, artigo 846. Portanto, não são aplicáveis esses artigos, acho que é o 344 e 345 do novo CPC. Não são compatíveis com o processo de trabalho, é 344 e 345, que fala sobre revelia e defesa, e por conta do artigo 846, temos regra específica. Mas a reforma trabalhista traz novidades em relação ao PJE e à revelia. Com relação ao PJE, se quiserem anotar, a novidade está no parágrafo único do 847 da CLT. Diz assim: a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Isso é porque aquela resolução do CNJ, do PJE, que eu sempre brinco, é tema de casa, todos têm que ler, em especial dos artigos 19 ao 26, é a resolução 185 de 2013. Vocês têm sorte que está sendo gravado, porque com essa quantidade de número, vocês vão sair tontos daqui. Eu sei, tá? Mas eu estou procurando ser específico, tenho consciência que está sendo gravado, vocês terão a oportunidade de rever isso aí, tá? Porque é impossível. Isso aqui eu levei horas para anotar e buscar tudo porque tenho na cabeça, mas, enfim, eu sei que é impossível, tá? Não se assustem que eu tenho consciência de que estou sendo chato, né? O pior chato é o que não tem consciência, que nem Oswaldo Montenegro, aquele cantor, que eu acho o mais chato do mundo, coitadinho, né? E que tem uma música de chato que talvez seja uma autobiografia, né? Então, o pior chato é o que não tem consciência que é chato. Eu sei que isso aqui é muito chato, mas eu prometi para vocês que ia falar sobre o novo CPC e a reforma trabalhista, estou cumprindo, pelo menos, parcialmente, a minha promessa. Nesses pequenos artigos que são... Não pensem que é só. Tem 1 milhão de artigos, né? Nós estamos vendo aqui uma pequena fração, né, do universo da reforma trabalhista. Mas essas mudanças aqui, do 847... e, portanto, a resolução é a 185 de 2013, artigos 19 a 26, que trata dos atos processuais, só para vocês associarem a um ponto muito específico que ocorre depois do PJE, o problema da liberação da defesa antes da audiência, no PJE. Alguns juízes fazem isso, né, permitem 48 horas, o que daria a chance do advogado ver a defesa do outro antes, e não na forma da lei, né? Não são todas as unidades judiciárias que fazem isso, mas eu tenho conhecimento, que no Rio Grande do Sul isso acontece também, e que dá a oportunidade para o advogado da outra parte ter conhecimento da defesa com antecipação. Então, a reforma trabalhista não resolve, porque ela diz assim, ó, a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do PJE até a audiência, mas não fala da liberação. Né? Quem sabe do PJE sabe aquela teclinha do sigilo, não, etc. e tal, que é só liberado na hora ou não. Mas, enfim, é apenas uma modificação que tenta tratar do problema do PJE, da liberação da defesa, permite que seja juntada antes da audiência, porque também tinha outro problema, que alguns só permitiam que a defesa fosse juntada em audiência, interpretavam literalmente
a letra da lei. Então, é permitido no PJE juntar antes da audiência, mas a reforma trabalhista não fala da liberação antes da audiência. Normalmente, se dava em 24 horas antes. A outra questão sobre a defesa é a mudança radical que a reforma trabalhista traz com relação à figura do preposto. Que o preposto, pela súmula 377 do TST, tinha que ser empregado, à exceção das pequenas empresas e do empregador doméstico. E agora, literalmente, o artigo 843, parágrafo 3º, diz o preposto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Portanto, colide frontalmente com a súmula 377. Antes que me perguntem o que acontece quando uma súmula colide com a lei, ela não colide, né? Porque ela não é lei, a lei se impõe. A súmula é uma interpretação da lei. Súmulas não colidem com a lei se impõe às súmulas. Né? Vocês vão encontrar muito essa discussão. Para eu dizer que a súmula colide com a lei, eu tenho que dizer a súmula era para preencher uma lacuna interpretativa, a nova lei continua com uma lacuna interpretativa, portanto, vale o entendimento da súmula tanto na nova quanto na velha lei. Isso é muito sutil. Vocês terão que usar muitas vezes esse argumento. Sejam advogados de reclamante, sejam advogados de reclamado. Mas, se for literal, a súmula cede para a lei. Não tem como haver conflito interpretativo. É a mesma coisa uma lei com relação à Constituição. Uma lei nunca confronta com a Constituição. A Constituição é hierarquicamente superior à lei. Portanto, se uma lei confronta com uma Constituição, literalmente ela só tem um destino, a inconstitucionalidade. Né? Conflito real de normas é só em normas de mesma hierarquia. Conflito de normas, embora a gente coloquialmente chama de conflito de normas, isso é um conflito aparente de normas e não um conflito real. Normas inferiores não colidem, é o velho Kelsen. O pressuposto de validade da norma superior é estar de acordo com a norma inferior é estar de acordo com a norma superior. Se não está de acordo, ela morre. E com relação à revelia, o parágrafo 4º, algumas questões sobre as custas aqui, sobre o arquivamento da ação, né? Que é o Instituto da Perempção, que está lá no Código de Processo Civil e que estava nos artigos 731 e 732 da CLT antigo. O que era a perempção no processo de trabalho até então? Era o reclamante que deixou arquivar 2 reclamatórias, sofria um processo, né, de jurisdição voluntária, o chefe de secretaria certificava. Eu, quando entrei na Justiça do Trabalho como funcionário, fazia essas certidões. Certificava, se fazia autos conclusos para o juiz, que o reclamante deixou arquivar, e se aplicava uma penalidade. Se dava direito de defesa, notificava, etc. Se não viesse, é a perda de 6 meses do direito de ajuizar a ação. Esses artigos aqui, 731 e 732 da CLT, foram reiteradamente, ao longo dos anos, depois da Constituição de 88, declarados inconstitucionais. Tem uma jurisprudência bastante caudalosa do Tribunal Superior do Trabalho, eu não conheço, na verdade, do Supremo, mas o TST dizia que os 731 e 732 não foram recepcionados pela Constituição de 88, porque colidem com o artigo 5º de acesso à justiça, artigo 35, inciso 35. Pois bem, agora a reforma trabalhista vem com força total. Diz que se o ausente o reclamante uma única vez, será condenado ao pagamento das custas, calculadas na forma do 789, 2%, com um teto de R$20.000. Na forma beneficiária, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Veda o acesso à justiça se não pagar essas custas, se for condenado. Então, eu tenho que abrir um processo administrativo, notificar o reclamante, né, pelo procedimento do 730 e 731, dar o direito de ampla defesa, mas vamos pensar que ele não vá. É julgado a revelia. Ele perde o direito de ajuizar a nova ação se não pagar as custas. Isso aqui já tem bastante manifestações sobre a inconstitucionalidade, porque tu está vedando a pessoa de entrar à justiça.
né? Não se esqueçam que, por muito menos, o CPC foi modificado, que era aquela discussão que se tinha no processo de execução por títulos extrajudiciais, era inconstitucional porque exigia a garantia do juízo para a pessoa poder se defender, para entrar com embargos de execução. E isso motivou as reformas do CPC dos anos 90, que, em função das declarações de inconstitucionalidade, e o próprio CPC de 2015 diz assim, tu pode te defender, a execução não vai parar, tudo bem, mas tu pode apresentar embargos de execução. Embargos de execução é uma ação, né? Não é um meio de defesa, é uma ação constitutiva negativa. Por quê? Justamente porque tu não pode trancar o acesso ao judiciário. Essa norma aqui claramente vai ser questionada a sua constitucionalidade, porque ela tranca o acesso ao judiciário. Seja pela jurisprudência antiga do 731, 732, seja pela jurisprudência das reformas do CPC dos anos 90 ou do CPC de 2015. Mas essa é, então, uma das novidades da reforma trabalhista, que é a mudança no artigo 844. Bom, falamos de norma geral e norma especial, falamos do segundo ponto das partes e procuradores, falamos no terceiro ponto das características, algumas mudanças da inicial e da defesa. Vamos para a quarta e última parte, que já é hora de terminar. Os recursos. Já estou vendo que vocês aguentam, né, bravamente palestras longas, chatas e maçantes, mas parabéns, estão de parabéns. Não saiam agora para não me deixar mal, tá? Quem aguentou até agora, mas, olha, no máximo 15 minutos está terminando, depois vai ter ali a sessão de autógrafos para os interessados. Então, está tudo bem, né? Não resistam. Eu fui ver Dunkerque ontem aqui, estava o filme Dunkerque, é maravilhoso, recomendo a todos, que conta a retirada dos franceses e dos ingleses logo no início da Segunda Guerra Mundial. Eles ficam sitiados numa cidade na Bélgica, eu acho que Dunkerque é na Bélgica. E aí tem, né, termina, não, eu vou dizer como termina o filme, mas não vou contar o filme do filme, tá? O fim do filme tem uma pequena passagem que é um discurso do Churchill, um discurso muito famoso, vocês encontram. E ele diz assim: resistiremos na terra, resistiremos no mar, resistiremos nos campos de aviação, nossa moral não se quebrará. Então eu estou dizendo isso para vocês, resistam, faltam só 15 minutos, não deixem a moral quebrar, que nós vamos para os recursos. A primeira grande modificação no tema recursal é o depósito recursal, né, que é importante saber, principalmente quem advoga para reclamados. Então, nós temos importantes modificações no artigo 899 da CLT. A começar que o depósito não é mais feito em conta vinculada do FGTS, mas sim agora em conta vinculada ao juízo. Isso a partir de novembro. Não, lembrem-se que tem uma vacatio legis, não vão amanhã depositar em conta vinculada ao juízo, que o depósito de vocês, o recurso de vocês vai ser deserto. Né? Calma, isso é só 15 de novembro, 16 de novembro que entra em vigor. Até lá é a velha conhecida guia do Fundo de Garantia da conta vinculada. Depois de lá vai ser em conta vinculada ao juízo, diz o parágrafo 4º, e corrigido com os mesmos índices da poupança. Não é TR, é a única exceção. A correção das multas, a correção dos créditos trabalhistas, na reforma trabalhista é TR. Para o depósito recursal é a poupança, que é melhor que a TR. A outra grande modificação é que o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Entidades sem fins lucrativos têm que observar a lei da filantropia, que eu tenho anotado em algum lugar por aqui, que é a lei 12.199, se não me falha a memória. Tem um outro artigo que fala sobre isso. Lei 12.101 de 2009, para saber
Quem advoga para reclamada, se o seu cliente se enquadra no certificado de filantropia, tem que preencher os requisitos aqui da Lei 12.101 de 2009. É um requisito formal, eu tenho que ter o certificado de filantropia. Pensem, por exemplo, os hospitais beneficentes, universidades, né, que têm esse certificado de filantropia, Santa Casas de Caridade, asilos, etc. Com relação ao doméstico, eu tenho que provar, né, a condição agora pela Lei 155, Lei Complementar 155, que é o Estatuto do Trabalhador Doméstico. E com relação às microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que também vão ser beneficiários desse 50% de redução do depósito recursal, é a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Pequena Empresa. Hoje, as faixas são de 0 a 360 mil por ano e de 361 a 3 milhões e 600 seriam as faixas de microempresa e empresa de pequeno porte, as EPPs. Caberia aqui uma interpretação, esses microempreendedores individuais se enquadram lá naquela figura do empresário microempreendedor da pessoa física. Então, né, ou a empresa individual de responsabilidade limitada, que é também prevista no Código Civil. Né? De qualquer forma, aqui tem uma discussão na jurisprudência, o parâmetro é o tributário. Né? A forma para eu saber formalmente se enquadra, seja empresário individual, seja pequena empresa, 2 sócios que têm uma pequena empresa, uma microempresa, e 2 ou mais sócios que têm uma empresa de pequeno porte, para enquadrar nesta isenção aqui, teria que seguir os parâmetros da legislação tributária, enquadramento no simples, etc. E tal. A reforma trabalhista traz a isenção para as empresas em recuperação judicial, é o parágrafo 10. Essa é uma grande novidade. Né? A lei de falências, e se quiserem anotar, isso tem uma relação com a súmula 86 do TST, que isentava a massa falida, mas não falava sobre ou falava sobre a concordata, agora está expresso da recuperação judicial, que nós tínhamos uma discussão. Por que nós tínhamos uma discussão? Porque na concordata, tu podia obter a concordata antes da lei de falências, né, que é a lei 10.101, tu podia obter a concordata com dívidas trabalhistas. E havia um artigo na CLT, os mais antigos recordam, que era o 449, os trabalhadores, durante a concordata, podiam abrir mão da metade dos salários, metade dos valores que eles tinham como créditos, que era a ideia de ajudar a recuperação da empresa, etc. e tal. Com a lei da recuperação judicial, isso mudou, porque para eu obter a recuperação judicial eu não posso ter débitos trabalhistas. Infelizmente, algumas empresas conseguem a recuperação judicial num dia e despedem todos os trabalhadores no dia seguinte. Essa é uma realidade. Não sei se assim aqui em Santa Catarina tem, mas no Rio Grande do Sul isso aparece com alguma frequência. E por esta razão, como eram empresas que ainda estão ativas, só tem um período de fôlego de negociação com seus credores, havia uma discussão se empresas em recuperação judicial tinham ou não isenção do depósito recursal. Isso recrudesceu com o novo CPC, que falava da gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas, se não me falha a memória, no artigo 82, e agora a reforma trabalhista fala expressamente. Então, de uma certa maneira, esse parágrafo 10 complementa a súmula 86 do TST, que já era expressa para a massa falida. E a outra grande novidade é que o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Atenção! Não é na execução. Na execução é a OJ 59, da SDI 2, que pode garantir a execução com fiança bancária ou seguro-garantia judicial acrescido de 30% do valor da execução. A OJ 59 permitia isso. Lembrem-se que dentro da OJ 59 tem aquela advertência, desde que o seguro não tenha nenhum tipo de cláusula que a seguradora se negue a pagar. Tem que ser um seguro absoluto, tem que ser um seguro objetivo. Em qualquer circunstância, acionado o seguro, tem que ser paga a execução. Essa é a jurisprudência, tem que interpretar a OJ 59 no seu contexto. Não é qualquer seguro, porque se tiver uma ressalva ali que o seguro não será pago nesse ou naquele caso, ele não é aceito. Podem olhar a jurisprudência do TST.
né? Senão vocês vão cegos na OJ59, da SDI 2, e vocês vão dizer, não conheceram o meu recurso, estou aqui com uma segura fiança. Não, mas a tua carta de fiança opõe ressalvas, e o TST não conhece. Mas aqui é em depósito recursal, não é em garantia. Então, aqui vai aparecer uma segunda questão. Esta carta fiança precisa ter os 30% a mais? Porque é o depósito recursal. O depósito recursal tem um limite, né? Isso não está expresso aqui no parágrafo 11. Né? Então, nós teremos que ver, isso está em aberto, se o TST vai interpretar que esse depósito recursal é ele um seguro, por exemplo, no valor atual, que é 9, para recorrer, cerca de R$9.000, né? 9 mil e pouco. 9? A advogada reclamada tem que saber isso de cor, né? Com centavos. Né? Quem advoga para a empresa tem que saber isso de cor, porque está todo dia fazendo. Né? Bom, enfim, o limite aqui vai ser aproximadamente R$10.000 e para recurso de revista 20 mil. E para agravo de instrumento a metade do depósito do recurso que eu viso destrancar. Agora, nós teremos que aguardar a jurisprudência do TST se o critério de execução, que é o seguro-fiança mais 30%, vai ser aplicado para o depósito recursal ou não, porque a reforma trabalhista não é específica. Então, essas são as novidades do depósito recursal previsto no artigo 899 da CLT. Por último, o recurso de revista. A grande novidade do recurso de revista é o retorno da transcendência. Já que eu falei em cinema, esse filme tem Vou voltar de novo, vou dar spoiler, né? Do Dunkerque. Podia dar spoiler do Game of Thrones, né? Tem gente que é viciada em Game of Thrones, eu inclusive, né? Dá spoiler lá do que vai acontecer com os dragão da Daenerys, né? Quem é do Game of Thrones sabe disso. Mas em cinema tem alguns roteiros prontos, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês vão ver que esse filme. Por exemplo, todos os filmes sobre psicopatas que matam pessoas, tem um filme que é um parâmetro para isso, que é O Silêncio dos Inocentes. Por isso que ele é tão importante. Né? Todos os filmes sobre monstros no espaço que comem pessoas têm como parâmetro Alien, o Oitavo Passageiro. Né? Deu tão certo que o Alien já deve ter umas 10 franquias que tu não pode mais ver Alien. Né? Alien agora, se deixar, sabe... Tinha que ter um Alien para matar os roteiristas que não têm mais criatividade e que fazem filmes de aliens. Né? Então, existem alguns roteiros prontos. Né? Filmes de faroeste, né? Alguns filmes vários filmes são refilmagens dos Brutos Também Amam. Né? Que, na verdade, o título original é Shane, né? Que é o nome do personagem principal, que é o pistoleiro, Shane. Né? No Brasil ficou, que é o Alan Ladd, que é um ator famoso que fez esse filme, que é um dos ícones da história do faroeste. Tem um filme que eu gosto muito, que é A Princesa e o Plebeu, né? Que é com o Gregory Peck e com a Audrey Hepburn. Ele foi refilmado recentemente, muitos vão saber que é aquele Notting Hill, que é com o Hugh Grant, que é um filme, é uma comédia, muito querida aquela comédia, que é a Julia Roberts, né, que é uma atriz e conta um amor impossível. Pois aquele filme é uma refilmagem da Princesa e o Plebeu, né, cujo nome original não tem nada a ver com Princesa e o Plebeu, é Férias em Roma. Né, e que vocês podem fazer um passeio por Roma, né, os rapazes aí que estão namorando, ou estão em fase de noivado, quer fazer uma média com a patroa, né, leva ela para Roma, compra um pacote para fazer o roteiro pelos pontos turísticos do Férias em Roma, que vocês vão ganhar um kit, inclusive com o filme do Gregory Peck, que está no auge, e a Audrey Hepburn, que é uma das atrizes mais bonitas da história do cinema, que também está no auge da sua interpretação, e vocês passeiam por Roma. Vão na Fontana de Trevi, bota a mão ali naquela Pedra da Verdade, cuidado, né, porque a pessoa é coagida a dizer a verdade, certas coisas, né, mas, enfim, é um belo... Então, esses roteiros... Né? Eles são requentados de vez em quando e viram um filme novo, alguns 30, 40 anos depois.
Pois a medida provisória, a transcendência, é um roteiro pronto da medida provisória 22 e 26. Fiz toda essa volta para dizer que isso aqui é a velha medida provisória 22 e 26 do ano 2001. E essa medida provisória ela tem um histórico, porque ela ficou hibernando, como aliens hibernam, né? Vários anos, aí vai um gurizinho, um babaca lá, e mexe no ovo, e chega perto e o alien ressuscita. Né? É assim, né? O roteiro de alien é assim. Pois então, a justiça, a reforma trabalhista ressuscitou o alien. Botou a cara perto, saltou o bicho, depois bota um hospedeiro, explode a barriga, todo mundo viu o filme de alien. Né? Isso aqui é o alien. É o alien, o oitavo passageiro, que passou 2001, 2017, 16 anos incubando. Quietinho. Né? Vamos fazer a fisiologia do alien. O que era a medida provisória 22 e 26? Lá em 2001, nós temos que situar isso no contexto político. Né? Poucas pessoas conhecem esses detalhes da história. E eu vou dizer por que eu conheço. Porque nessa época, de 2001 a 2002, eu fui presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Tá? E acompanhava o trâmite com muita mais profundidade que acompanho hoje os trâmites legislativos. Então, nessa época, houve uma proposta de um projeto de lei pelo próprio TST que dizia basicamente o seguinte: estamos com muito serviço, vamos propor que nós possamos escolher os recursos que nós vamos julgar, não obstante a parte tenha preenchido todos os pressupostos recursais. Uma coisa é eu barrar os recursos porque não preencheu os pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Por exemplo, não teve a demonstração jurisprudencial da divergência, não teve a demonstração da violação literal de lei, os documentos foram juntados de forma diferente da súmula 337, toda aquela jurisprudência sobre a admissibilidade de recursos servistas que é muito pesada, muito densa e muito complexa. Mas, ainda que eu vença tudo isso e demonstre que o recurso é cabível, ele só vai ser julgado se for transcendente. Ou seja, eu ainda teria que dar um passo a mais para demonstrar a transcendência econômica, sociológica, política ou jurídica, que eram os 4 requisitos previstos nessa medida provisória. Na verdade, ela só é medida provisória por um detalhe. O TST mandou o projeto de lei, mas naquela época havia uma forte resistência ao próprio papel do TST. Né? Havia um movimento grande pela extinção do TST, principalmente no movimento sindical. E, por conveniência política e oportunidade, o TST recuou do seu próprio projeto de lei e pediu que retirasse o projeto de lei que estava em tramitação no Congresso com o teor dessa medida provisória. Mas, por alguns motivos de pressão política, etc. e tal, o presidente da República, que na época era o presidente Fernando Henrique, editou uma medida provisória, não obstante o TST tenha retirado o projeto de lei, ele diz assim: se vocês abrem mão, é mais ou menos como o IRDR hoje no CPC, se a parte desiste, ele segue, não tem volta. Né? Só que aqui, num debate político, a presidência da República entendeu que era importante aquilo para o TST, né? Por outras questões que não vale a pena me aprofundar aqui, eu conheço todos os personagens, etc. e tal, mas não vale a pena. Né? Enfim, não vou entrar no mérito se era bom ou se era ruim, e pá, veio a medida provisória, 22 e 26, que fixou a transcendência. Se vocês olharem, na CLT ficou apenas o artigo 896-A, que diz: o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Deu as 4 linhas principais da transcendência. Porém, o artigo 2º dizia assim dessa medida provisória: o TST regulará, no seu regulamento interno, a tramitação dos processos com transcendência. Esse artigo ficou num limbo por 16 anos e, na reforma trabalhista, foi revogado. Está lá no artigo, pouca gente se deu conta que no artigo 5º da reforma trabalhista, lá no final, no inciso 3 do artigo 5º da Lei 13.467, diz assim: revogam-se o artigo 2º da medida provisória 22 e 26 de 2001. O que significa isso, pessoal? É que
Dentro da reforma trabalhista, como todos sabem, há uma ideia de reduzir a interferência do TST na jurisprudência, dificulta a publicação de súmulas, né? Isso está lá no artigo 8º, né? É claro, ali no parágrafo 2º e 3º do artigo 8º da reforma trabalhista, da CLT, e no artigo 702, que estabelece quórums bastante difíceis de alcançar com relação à competência do pleno do TST. Mas aqui, vamos dizer assim, fecha esse contexto. Porque, revogando o parágrafo 2º, eu tiro do TST a possibilidade de regulamentar as transcendências. E a regulamentação fica a da lei, né, que é bastante pesada. Ela diz assim, ó, ela regula tudo, ou seja, ela retira a discricionariedade do TST em estabelecer critérios, especificar a lei por regulamento interno. É o que está na reforma trabalhista, porque está revogado esse parágrafo 2º da medida provisória 2226, que ninguém mais se lembrava. Ou seja, o regulamento é esse aqui. Portanto, recapitulando, eu terei que trazer, além do recurso de revista. Primeira coisa, antes do recurso de revista, todos vocês sabem, não se faz recurso de revista sem embargos declaratórios, sem pré-questionamento. Eu tenho que ler todo o acordo e entrar com embargos declaratórios, súmula 297, artigo 1025 do CPC, pré-questionando a matéria. Se não houver pré-questionamento explícito, a ponto também da reforma trabalhista falar expressamente, né, no artigo 896, de que eu devo transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios que foi pedido pronunciamento judicial sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão, ou seja, eu tenho que fazer uma planilha, colocado lado a lado e pá, colocar. Mas, hoje ainda estava, antes de vir aqui fazer essa palestra para vocês, lendo uns votos do ministro Orestes Dallazen, que são lapidares sobre essa posição, né? Ele diz expressamente, é para facilitar o trabalho do relator. Se vocês não colarem na petição o texto ipsis literis do despacho, ele já nem é conhecido. Do acórdão por negativa, ele não é conhecido. E o trecho que vocês querem, vocês têm que pegar o trecho do tribunal da 12ª, pegar o trecho do tribunal da 3ª região, colocar lado a lado e dizer, é isso aqui que eu quero atacar. Se não colocar assim, se disser, tem lá, estou citando aqui o número do processo, a página, não é conhecido. Isso vem na reforma trabalhista, nada mais é do que a jurisprudência do TST. Mas a novidade é que, além de tu fazer tudo isso, demonstrar que não é fácil, então, entra com os embargos declaratórios para fazer o pré-questionamento, se o acordo não estiver completo. Entra com o recurso de revista. Vai no despacho do recurso de revista. Se não conhecer no despacho teu recurso de revista, antes de entrar com agravo de instrumento, tu tem que entrar com embargos declaratórios de novo. Não basta ser um pedido só, agora tem que ser todos os pedidos. Foi cancelada a súmula 285. Entra com embargos declaratórios para depois tu entrar com agravo de instrumento. Julga o agravo de instrumento no TST. Conhece do agravo de instrumento. Processa o recurso de revista. Finalmente, diz, ufa, não acabou. Agora tu não tem transcendência. É isso. Cansa só de falar. Isso é o artigo 896A. Isso não tem correlação no CPC. Isso não tem correlação no CPC. É algo particular, nem nos IRDRs, nem no IAC, nas demandas, o CPC, isso aqui colide com o espírito da Lei 13.015, que era todo o tema de unificação de jurisprudência, etc. Muito bem, como eu disse, às 9 horas, que nós teríamos mais 15 minutos de palestra, são 9h15, é hora de terminar. Eu gostaria de fazer algumas conclusões, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da OAB. É muito importante esse debate, né? É um debate que nós não podemos ter preconceito, debater a magistratura, a advocacia, né? Mesmo que as discussões sejam difíceis. Pessoas só crescem com discussões difíceis, não é concordando que a gente evolui. Tem que ser debatendo, e mesmo entre advogados de reclamante e de reclamado, os que são meus alunos sabem que eu sempre prezo por dizer todas as soluções possíveis, ainda que eu não concorde.
né? Porque, além de ser magistrado, eu sou professor. Abracei essa carreira também, que é a única que um juiz pode ter junto, pela Constituição, com a magistratura, que é o magistério, que tem exatamente a mesma origem, magistrado, magistério, né? E acredito, todos que me conhecem sabem disso, e ponho em prática, que um bom professor tem que libertar seus alunos, não escravizá-los. Portanto, eu posso dar minhas opiniões, acho que é uma questão de transparência, todos podem perceber que eu tenho posições sobre os temas, mas que eu respeito posições em contrário. E, se tiver vencido, podem olhar meus votos, eu me rendo à posição majoritária por disciplina, porque eu acho que a construção tem que ser uma construção do bem comum, né? É a mesma coisa que democracia. A gente vê o verdadeiro democrata quando ele perde, não quando ele ganha. É muito fácil eu ganhar e ser democrata. Difícil é tu perder e aceitar o resultado da eleição. O verdadeiro democrata se vê quando ele perde, né? O homem maduro, a mulher madura, se vê diante da adversidade, né? Como as amizades, né? As boas amizades, diz o ditado, a fortuna faz os amigos, a adversidade os põe à prova. Os verdadeiros amigos tu vê nas horas difíceis. Na hora fácil, é barbada, né? Então, já que eu considero que essa é uma hora difícil, eu estou aqui, né? Não fugi. Sei que tem muitas críticas, sei que durante a exposição muitos de vocês balançam a cabeça para cá, balançam a cabeça para lá, mas esse é o nosso papel. Nós não podemos fugir disso, porque senão nós não construímos uma sociedade melhor, né? E vou terminar, eu não gosto muito de citações religiosas, acho que o Estado é laico, mas eu vou terminar com uma citação religiosa, no sentido da filosofia que ela traz, né? Porque existem, dentro da religião, tem filosofia, tem moral, de qualquer religião, né? No cristianismo, no budismo e no islamismo. Mas eu vou citar particularmente, com todo respeito à religião, mas pelo lado filosófico, né? Um salmo que eu acho muito interessante, que é o Salmo 112. Né? E ele diz, lá numa das suas frases, ele diz assim, não tema más notícias. Seja forte no teu Senhor. Confia, né? E o que eu diria para advogados trabalhistas que estão preocupados com a reforma trabalhista? Não temam. Há milênios nós temos relações de trabalho. E há milênios nós temos normas jurídicas sobre relação de trabalho. Com idas e vindas. Já tivemos normas jurídicas sobre escravidão. Tivemos normas jurídicas sobre servidão, sobre as corporações de ofício. Tivemos o pleno exercício da liberdade total, o laissez-faire, né? No início da Revolução Industrial. Laissez-faire, laissez-passer. Né? Deixa passar o Estado que não intervém em nada. E assim construímos um direito do trabalho. Não só um direito do trabalho para os empregados. Os países mais desenvolvidos do mundo são os que têm o direito do trabalho mais desenvolvido. Olhem a Suécia, olhem a própria Inglaterra, olhem a França. Esses países não abriram mão de distribuir riqueza pelo trabalho. Pelo contrário, se desenvolveram, distribuíram riqueza. O salário ainda é 55% da distribuição de riqueza dentro da sociedade. Quando tu mata essa circulação, ao contrário do que podem pensar pessoas de poucas luzes, tu afunda a divisão entre ricos e pobres. Isso é ruim para nós, para todos nós. Para tu desenvolver um país, não é feio ganhar, não é feio lucrar. Eu não sou dos que defendem os sistemas que a história já demonstrou que não dão certo, de extremo dirigismo estatal. Não dá certo. Nesse sentido, também não sou dos que pregam o fim da história, a história é muito dinâmica, mas nesse momento... Agora, tem muita diferença entre um capitalismo selvagem e um capitalismo racional social-democrata. Os países mais desenvolvidos do mundo são, casualmente, os que têm menor distância entre ricos e pobres e os que têm mais desenvolvido as normas coletivas ou as normas do trabalho e têm regras processuais que possibilitam isso. Portanto, isso é bom para todos, para a sociedade. Empresas, pessoas ganhando mais, consomem mais, porque o salário não fica no bolso das pessoas. O salário passa pelo bolso das pessoas. As pessoas gastam seu salário em comida, roupa, quando ganha um pouquinho mais vai fazer um puxadinho, primeira coisa, vai trocar de carro, né? Se o cara anda a pé, ele compra uma moto.
Se ele tem uma moto, ele compra um Cadete, um Escort, um Fuca antigamente, né? Mas o Fuca hoje já é peça de coleção, né? Se ele tem um Cadete, ele troca por um carrinho zero e assim por diante. É bom que o dinheiro circule, e nada mais eficiente para fazê-lo circular a riqueza do que pelo salário. Quer dar dignidade para uma pessoa? Dá um bom salário e um emprego digno. Quer TV livre da violência que graça pelas ruas? Dá emprego para as pessoas. Dá educação. Né? Quer ganhar mais? Distribui riqueza. Empresas lucram quando distribuem riqueza. Comparem isso, por exemplo, com 2 outros lugares onde pode ir a riqueza. E vejam o que ela faz lá, na corrupção. Essa é uma riqueza que nos empobrece de espírito, nos empobrece de moral e nos empobrece como país, porque ela foge para as contas da Suíça. Ela não fica no país. Ou das obras inacabadas. Quando eu tenho uma ponte que custou 200 milhões e não passa um caminhão, um carro por cima, ela tirou o dinheiro bom e colocou ali. Nós precisamos de eficiência disso. Então, isso para comparar. Pensem no salário, pensem no Bolsa Família, pensem na distribuição de renda fantástica que faz o direito previdenciário. É isso que nós temos que pensar. Não é feio lucrar. Não é feio. Não é ruim para um país a livre iniciativa. A livre iniciativa é boa para todos. Mas ela tem que ter um mínimo de equilíbrio. Então, por isso que eu termino com uma mensagem de esperança. Não temam más notícias. Reajam, confiem, mas não fiquem parados. Se mobilizem, pensem, né? O certo é isso, é sair de casa segunda de noite e pensar as coisas e amadurecer. Muito obrigado.